Vamos explanar hoje de forma especial os juízes, e em especial um juiz em particular que foi Gedeão. Então, nós estamos aí, o povo de Deus saiu do deserto e começou a caminhar para Canaã, até em que se encontra ali vendo as leis, toda a parte legislativa do povo do antigo Israel, e nós nos deparamos então, quando eles tomam posse da terra prometida, da era então dos juízes. Nós temos que lembrar que a era dos juízes é a era que antecede a era dos reis. Então o povo de Deus começou a se agrupar e fazer uma sociedade parecida com as sociedades pagãs, né? Então o povo do antigo Israel possuía aí meios e modos de viver como os pagãos viviam numa sociedade, que é um princípio natural, porque independente da religião, iria se viver daquela forma, porém eles não possuíam um rei. E os povos pagãos possuíam imperadores, reis, como os próprios faraós do Egito. E Deus nunca quis que o povo do antigo Israel tivesse um rei, porque ele era o rei de todo Israel, não é? Então depois, mais para frente, o povo vai pedir um rei, que esse rei vai ser Saul. Saul não vai ser um rei agradável a Deus, e dele vai vir o santo rei Davi. Então, antes desse período, nós nos deparamos, e aí depois do período dos reis, vai vir os profetas, porque os reis começaram a ser infiéis, né? Então, nós vamos ver lá Acabe, um rei infiel, idólatra, escravo da sua esposa, que era uma pagã, e aí Deus manda a era dos profetas a começar aí por nosso pai Santo Elias. Então, antes disso, nós vamos nos deparar na era dos juízes. Então, os juízes foram homens que não tiveram nem o sacerdócio, nem o profetismo, mas Deus dava para eles o espírito do governo. Eles seriam hoje semelhantes aos priores e superiores de casas religiosas, né, que não possuem as ordens sacras. Então Deus levantava aqueles juízes no meio do seu povo para levar o povo a obedecer os seus mandamentos. Então esse era o intuito. Porém, nós vemos que os próprios juízes também estavam corrompidos, né? Eles tinham abandonado então a Deus, abandonado os mandamentos, abandonado as práticas da fé, e muitos deles se tornaram então infiéis, idólatras, e levavam o povo também a pecar. Então, entre esses juízes, Deus levantou alguns em especial que não estavam nessa condição de pecado, e entre eles nós vamos nos deparar com o juiz Gedeão. Então, Gedeão, ele foi chamado por um anjo. O seu pai era Abiezeri, e ele trabalhava como agricultor, né? Então o anjo do Senhor apareceu a Gedeão e disse-lhe: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Estamos ali no capítulo 6 de Juízes, né? O Senhor está contigo, ó valente guerreiro. E então Gedeão respondeu: meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que é que nos vieram todos esses males? Onde estão aqueles prodígios que nos contaram nossos pais, dizendo:
O Senhor fez-nos verdadeiramente sair do Egito. Agora o Senhor abandonou-nos e entregou-nos nas mãos dos madianitas. Então é fato lembrar que uma das coisas que acontecem quando há o pecado da idolatria, ou o pecado de abandonar a Deus, o pecado de não seguir os seus mandamentos, de fazer coisas que desagradam a Deus, está ali a perca da proteção. Então uma pessoa que não serve mais a Deus, ou que está com o coração em estado de faraizismo, de hipocrisia, diz uma coisa e não faz, ou está em idolatria de forma especial, o que acontece é um abandono ali da proteção de Deus. Então Deus já não direciona mais aquela alma, porque o Espírito Santo, ele fala na consciência da pessoa que está em pecado, seja ele qualquer pecado que for, mas de forma especial. Nós estamos falando aqui da idolatria, do abandono da verdade, especialmente em apostasia, idolatria, apostatar da fé. E quando nós fazemos, o Espírito Santo ele está ali, ele está acusando a nossa consciência e ao mesmo tempo iluminando a nossa consciência com aquelas luzes que nós recebemos no batismo. E quando a pessoa ela fica cega, não é? Porque a idolatria e esses pecados, a apostasia, traz cegueira da alma, cegueira espiritual, que é uma doença espiritual. A gente, então, a pessoa, o indivíduo perde aquela proteção, aquela luz. O Espírito Santo ele fala, mas o Espírito Santo é afogado. Por quê? Porque a pessoa ela ouve que ela não pode fazer aquilo, mas ela toma decisões firmíssimas, empedernidas, obstinadas em não seguir aquilo que o Espírito Santo está dizendo na consciência, porque Deus fala na consciência, o Espírito Santo se comunica na nossa consciência. Não é? Ele fala na nossa consciência, na nossa inteligência, ele usa e nós vamos afogando, então Deus nos abandona naquela cegueira. Nós ficamos abandonados. Esse é um dos piores castigos, Deus nos abandona nas nossas decisões. Ele não nos corrige. Quando Deus não nos corrige, permite com que nós façamos aquilo que nós queremos, então nós temos que colher as consequências do que foi plantado. Da mesma forma, Deus para de nos proteger, Então, nós tomamos as decisões e nós ficamos expostos aos perigos da vida, já não há mais livramento. Deus tira de nós, não nos protege mais e suspende o nosso anjo da guarda de nos proteger. Então nós começamos a ficar expostos aos perigos, sejam eles quais tipos que forem. E aí a mesma coisa aconteceu com o povo de Deus. O povo de Deus foi entregue a piratas, foi entregue aos madianitas, que eram inimigos do povo de Deus, que foram lá saquear. O povo passava fome, necessidade e vários outros problemas financeiros e sociais. Então daí Deus disse: vai com a força que tu tens e livre Israel dos madianitas. Porventura não sou eu que te envio? Então aqui está a autoridade, o ministério da autoridade, o ministério do governo, ele é dado por Deus. Então Deus suscita aquele líder, porque os juízes eram líderes entre o povo, eles não tinham o poder do governo como tinha o rei, mas eles tinham essa liderança, esse espírito de liderança, esse ministério de liderar que Deus dava para os juízes e deu para Gedeão.
Então ele disse, vai com essa tua força que você tem, porque Gedeão era um homem colérico, não é? E ele tinha um pulso firme, e aqui está algo muito importante das pessoas que são chamadas por Deus e que, diante da apostasia, da idolatria, há de ser pessoas com um pulso firme, né? Então ele tinha uma liderança e tinha essa força, esse temperamento colérico, e ele era guerreiro, apesar de ele ser agricultor, ele tinha um espírito militante. Então aqui fica claro que essas pessoas que são chamadas por Deus, neste mesmo espírito que Gedeão recebeu, há nelas um espírito de cruzados, porque há necessário esse espírito de cruzado, esse espírito de batalha. E aí Gedeão diz, ó Senhor, como eu hei de libertar Israel? Minha família é a última de Manassés, porque ele era da tribo de Manassés, que era uma tribo pequena. Eu sou o menor da casa de meu pai. Ele dizia isso pelos bens, porque ele não era o herdeiro, um dos herdeiros maiores, como o primogênito. E o Senhor replicou, eu estarei contigo e tu derrotarás os medianitas como se fosse um só homem. Então Deus disse para ele, eu vou estar contigo e aquele exército tu derrotarás ele como se fosse um único homem, porque eu estou contigo. Então Gedeão disse, encontrei graça aos vossos olhos, provai-me por meio de um sinal que sois vós quem falais comigo. O primeiro sinal que Gedeão pede é um sinal sacerdotal, né? Ele pede para que Deus fique ali, ou seja, Deus se manifestou ali através de um anjo, não é? Então, os santos anjos, eles são a imagem, eles são mensageiros de Deus, e neles Deus, através deles, como intercessores, mediadores, Deus se manifesta. Então, ele disse para Gedeão, Gedeão disse para Deus, eu vou em casa, fique aqui, espere, e até que eu volte. E Deus, através daquele anjo que tomou uma forma humana, esperou ali que Gedeão voltasse. Ele foi então em casa, preparou um cabrito, pães sem fermento, efá de farinha, levou tudo debaixo de um terebinto e ofereceu. O anjo fez uma oferta, fez um sacrifício, né? Por um espírito sacerdotal. Então, a primeira relação aqui é exatamente com este sacrifício, né? O espírito de sacrifício, que aqui é aquela doação e aquela intermediação de oferecer a Deus um sacrifício de louvor, que também prefigura aqui, de alguma forma, o santo sacrifício da missa, os sacramentos da igreja. Então o anjo disse, toma a carne e os pães sem fermento, põe sobre aquela pedra e derrama por cima o caldo, e assim Gedeão fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que tinha na mão, tocou a carne com os pães sem fermento e imediatamente jorrou fogo da rocha para consumir a carne, os pães e o fermento. Aqui o fogo, sempre símbolo do poder da divindade, por isso que o Espírito Santo se manifestou como fogo. Ele foi manifestado dessa forma, para quê? Porque o fogo ele tem o poder de consumir, né? Ele aquece, ele dá vida, mas ele também consome e ele destrói aquilo que está na sua frente, né? Então é esse espírito combatente e ao mesmo tempo ele faz o bem para a alma, iluminando aquela alma, aquecendo aquela alma, trazendo luz para aquela alma e derrotando ao redor aquilo que não pertence a Deus. Diz o Salmo, né? E vai um fogo devorador à sua frente que vai consumindo seus inimigos. E assim faz Deus. Então ali a manifestação da divindade, Deus se manifestando dessa forma,
fez vir o fogo. E aí o Senhor disse: tranquiliza-te, não temas, não morrerás, porque daí Gedeão viu que ele estava diante de Deus. E Gedeão edificou ali um altar ao Senhor e chamou de Senhor Shalom. Este altar ainda existe, como diz a palavra, até hoje naquela época, não é? E aí, o que acontece depois desse ato sacerdotal, como lembrança dos sacramentos, do sacrifício da missa, do sacrifício que todo batizado deve fazer, né? E do sacramento da ordem sacerdotal do padre em oferecer o santo sacrifício da missa, ele está num espírito combatente e ele vai destruir o altar de Baal. E aí ele vai lá, existia um Baal na cidade, na vila, né? Gedeão morava numa vila e o seu pai e a sua família e todos daquela vila possuíam um ídolo na praça, né? Um ídolo de madeira que ficava ali aos arredores daquela vila, e Gedeão foi ali e derrubou aquele Baal, aquele ídolo. Aqui já nos dá a primeira lição a vida deste santo juiz, nesse espírito de combatente, né? Nesse espírito militante que é dado a todo aquele que está nessa terra, com esse mesmo espírito, combater aquilo que desagrada a Deus. Não há conversa, não existe diálogo, né? Às vezes nós ficamos numa situação onde a gente nós vamos falar: mas o concílio, né? Aqui tem uma coisa boa do concílio. Mas essa missa nova, ela tem uma coisa boa aqui. E aí fica, e você tem a consciência, né? O Espírito Santo te ilumina e você vê que está tudo errado. Você vê que aquela missa não está certa, você vê que aquele concílio não está certo, você vê que a realidade atual da igreja ela não está certa, você vê que você está sendo influenciado muitas vezes por um espírito que não é o Espírito de Deus, e aí em vez de você corresponder àquilo, porque há na pessoa que se depara diante dessas realidades um espírito de aversão, Deus dá àquela pessoa um espírito de aversão. Então você nota que quando você está diante de uma realidade ali que não é agradável a Deus, que sirva para a sua glória, há ali na pessoa um espírito de aversão, uma falta de paz, não é? Como todos nós sabemos que aquilo que não é de Deus não traz paz, há ali uma perturbação, a pessoa tem isso no espírito dela, ela compreende esse tipo de luzes que a graça vai dando, mas ele não quer corresponder ou fica desdizendo a palavra que Deus está colocando no coração dele, e há ali toda uma situação contrária àquela verdade que vai afogando e vai matando, mas ali está aquele espírito de aversão. Mas a pessoa não consegue de forma nenhuma vencer aquilo. Mas Deus deu para as pessoas, Deus deu para essas pessoas escolhidas por Ele esse espírito de aversão. Então há ali um espírito de militância. A pessoa, ela compreende que ela tem que combater. Então, ela compreende que ela não tem que conversar. Deus foi mesmo o próprio Deus quem ordenou a Gedeão a dizer: vai lá e destrói o ídolo. Eu quero que esse ídolo seja destruído. Então, a nossa atitude é dizer: não, isso aqui está errado. Mas aqui tem uma coisa boa. Não tem nada de bom nessa realidade. Não é? Eu me lembro uma vez, numa paróquia,
muitos anos atrás, aproximadamente aí uns 18 anos ou até 20 anos, eu acho, não tenho muita certeza. Era uma capela da qual chamavam de comunidade, não é? A comunidade tal. Então, em vez de ser a capela, era comunidade São Judas, né? Mas em vez de ser capela São Judas, era comunidade São Judas, porque foi feita com a SEBS. E aí fizeram um bingo para ajudar a reformar, comprar terreno, aquelas coisas todas, e usaram o altar da missa, o altar do Santo Sacrifício, para fazer um bingo. Então pegaram o altar, desceram o altar do presbitério, colocaram no meio da igreja. A igreja toda virou um lugar onde ia ser feito o bingo. E eu me lembro que naquela época o altar era de madeira. Nós fomos lá e olha só o Espírito de Deus como é que é, né? Nós quebramos aquele altar. Pegamos um machado e fomos picotando aquele altar, porque o altar foi profanado. Ele não podia mais ser usado para o santo sacrifício da missa. E, aliás, a igreja deveria ser destruída, aquela capela, porque aquela capela foi profanada. É assim. É desse jeito. É assim que Deus levanta e dá esse espírito de militância. Então, Deus disse a Gedeão, vai lá e destrói aquele ídolo. Tanto que depois Gedeão foi perseguido, o pai quis protegê-lo porque as pessoas ao redor da vila queriam matá-lo, queriam persegui-lo. Não, mas ele não se preocupou com a perseguição. Não que ele não tivesse medo, mas ele não se preocupou. A vontade de Deus deve ser a primeira. Tanto que o povo da vila vai dizer, traz aqui o teu filho para que ele seja morto, ao pai de Gedeão, traz aqui o teu filho para que ele seja morto, porque ele derrubou o altar de Baal e destruiu o ídolo de madeira que estava do lado do altar. Então aqui você vê que antes Deus seja glorificado, e para que ele seja glorificado, nem que eu tenha que derrubar um ídolo, destruir um altar, eu devo fazer isso. Então nós não temos conversa, nós não temos que ter esse espírito de confusão. Isso daqui, mas isso aqui tem coisa boa. Não tem nada de bom aqui. O que tem aqui é que Deus tem que ser glorificado. Se ele não está sendo glorificado, nós temos que denunciar. E aí, Gedeão sofreu muito, não é? Porque não é que não há sofrimento, você não fica com um psicológico difícil de entender, não é porque você está fazendo algo que todo mundo estava fazendo, as pessoas estavam em apostasia, em idolatria, e ele tinha derrubado um ídolo, derrubado Baal, destruído o altar de Baal. Então ele estava confuso, ele também estava com medo, ele também estava receoso. Então ele queria um segundo sinal de Deus, de que realmente ele queria que ele liderasse o povo a voltar à tradição, a voltar ao culto ao Deus verdadeiro. E esse sinal é então o sinal mariano, não é? Que está contido no ofício parvo da Imaculada Conceição e o velo de Gedeão, que Nossa Senhora é chamado de o velo de Gedeão. Então o velo é a toça de lã do carneiro, né? Então ali você arruma ele para poder fazer a fiação da lã, ali é o velo. Então ele vai estender o velo na eira, ou seja, no caminho, não é? Então Nossa Senhora é essa lã puríssima, essa lã branquíssima de pureza, da sua Imaculada Conceição, da sua brancura, da sua virgindade perpétua, e ela está na eira, no caminho do mundo, né? Entre os transuantes do mundo inteiro, ela está ali. Puríssima, virginal e imaculada. E aí ele estendeu na eira.
E o primeiro sinal que ele pediu foi o sinal que o orvalho caísse só no velo, porque está de noite, né? O velo foi estendido na eira de noite, ou seja, nas trevas. Que trevas? As trevas do mundo, as trevas do pecado, não é? Diante dos governantes do mundo, diante da idolatria, diante da apostasia, Nossa Senhora está posta ali. E o primeiro sinal que Deus pede, que Gedeão pede a Deus é: caia o orvalho somente no velo, e o que fica ao redor fique seco. Nessa primeira parte do sinal, aqui está a parte positiva da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, né? Ou seja, o orvalho é a graça cai sobre Nossa Senhora, molha ela, encharca ela da graça, por isso ela é Ave Maria, gratia plena, cheia da graça, enquanto ao redor tudo está seco. Ou seja, as pessoas estão secas no pecado, só Nossa Senhora está molhada com a graça. Ninguém sobre a face da terra, nenhuma outra criatura humana depois do seu Filho Jesus, que também era verdadeiramente homem, foi imaculado sobre a face da terra, senão ela. Então, ninguém recebeu a graça do privilégio da Imaculada Conceição. A segunda parte do sinal, né, porque Gedeão fica duvidoso, aqui também está aquela parte de muitos de nós que temos no mesmo espírito de Gedeão. Então nós ficamos assim: nossa, mas eu vou deixar mais a missa nova e a igreja, né? Mas a missa é a missa nova, e o Concílio Vaticano II, e aí você fica naquela perturbação, naquela confusão, naquele medo. Eu vou deixar, se eu parar de ir na missa nova, eu não vou mais na missa, né? E fica com aqueles escrúpulos, que são uma outra doença da alma, são os escrúpulos, né? Eu estou vendo que Deus me chama para a verdade. Eu estou vendo que há em mim um chamamento da graça, porque eu estou vendo ali, o Espírito Santo está me mostrando, né? Há em mim essa luz de que aonde está errado as coisas, e aí eu prefiro entrar naquela confusão, naquele espírito de confusão, nos escrúpulos. Mas se eu não fizer isso, então não vai dar certo, então se eu não fizer aquilo, então não vai, então se eu não fizer... E aí você fica naquela situação. Gedeão também ficou, e daí ele pediu, o sinal foi claro. O orvalho no dia seguinte estava molhando só o velo, mas ele queria outra confirmação. Por quê? Porque ele tinha medo, ele tinha que sair daquela estrutura. Gedeão tinha que sair daquela estrutura. Todos estavam na estrutura. O seu pai, a sua família, as pessoas da sua vila, os outros irmãos da igreja, né? Ou seja, os outros israelitas, as pessoas, todos estavam envolvidos naquela apostasia, naquela idolatria. É a mesma realidade de hoje. Então, as pessoas adoravam a Deus, mas elas adoravam os falsos deuses naturalmente. Aquilo ali já tinha sido algo normal, estava totalmente normal para eles. Adorar outros deuses, apostatar da fé, aquilo ali não tinha nada de erro, não tinha nada de pecado. Então ele tinha que sair daquela estrutura, ele tinha que ter a coragem de dizer não, ele tinha que ter a coragem de dizer: olha, não dá, não vai, não posso fazer isso aqui está errado. Só que para ele fazer isso, ele ia perder amigos, ele ia perder família, as pessoas iriam ser contra eles, os líderes da fé, da religião iriam ser contra ele, mas ele não estava nem um pouco preocupado. Porém, ele estava confuso, amedrontado. Então o sinal foi claro, mas daí ele pediu a segunda parte do sinal. Muito bem, eu vi, agora eu quero mais clareza. E Deus não negou essa clareza para encher do espírito de heroísmo a Gedeão. Ele falou: muito bem, então o orvalho caiu no velo. Agora eu quero ao contrário, que o orvalho caia
em todo o redor da eira, menos no velo. Aqui está, então, a parte negativa da Imaculada Conceição, né? Ou seja, na primeira parte, ela recebe a graça. A parte positiva, ela recebe a graça, ela recebe o privilégio da Imaculada Conceição. Aí a parte negativa ela não peca, né? Não é negativo no sentido ruim, né? É no sentido bom, ou seja, quando a gente fala negativo, nós não estamos falando do que é bom e o que é ruim, mas nós estamos falando assim, como numa doença, não é? Então, quando você vai fazer um exame, aquele exame ele tem que dar negativo, não é? Para que seja algo bom, não é? Então, isso em teologia nós chamamos a parte negativa da Imaculada Conceição, ou seja, o pecado é a doença, todos têm. Só que o teste em Nossa Senhora deu negativo. Então é bom, né? Então essa é a parte imaculada, essa é a parte negativa da Imaculada Conceição. A parte positiva é que ela recebe a graça do privilégio e a parte negativa é que ela não tem pecado, ou seja, ela não foi contagiada. Então o teste dela é negativo, né? É essa a comparação. Então no dia seguinte Gedeão vai ver o orvalho caiu na eira, mas não caiu no velo. Ou seja, todos têm o pecado, Nossa Senhora não tem. Ela é a Imaculada. Aqui está então, como está no ofício parvo da Imaculada Conceição, que ela é o velo de Gedeão. Então é sobre o signo da devoção de Nossa Senhora. Nossa Senhora é o sinal para Gedeão, e por isso aqui ela é o sinal para a defesa da tradição. E basta olhar claramente como esta é uma realidade intrinsecamente mística, né? Uma pessoa que ela tem verdadeira devoção a Nossa Senhora, ela volta à tradição. Mesmo que ela nunca tenha se envolvido com movimentos tradicionalistas, mesmo que ela nunca ouviu falar de Dom Lefebvre, do Dom Antônio Meyer, ou qualquer outra pessoa que foi um dos líderes nós podemos dizer assim, um dos pioneiros, dos pais da luta pela tradição, a pessoa nunca ouviu falar de tradição na vida dela. Mas se ela tem uma verdadeira devoção a Nossa Senhora, se ela se faz escrava de Nossa Senhora, se ela tem uma devoção terna, ela começa a ter nela esse espírito da tradição, né? Então as mulheres começam a usar saia, começam a usar véu, muitas pessoas, rapazes, começam a usar roupas mais decentes, mais modestas, homens, né? As famílias decidem a ter filhos, começam a rezar o latim, começa a ter uma clareza que tem alguma coisa errada, essa missa não está certa, esse concílio não está certo, tem alguma coisa errada. Eles nunca ouviram falar de tradição. Mas Nossa Senhora, ela de forma mística, espiritual, ela começa a trabalhar na alma daquela pessoa, que se fez sua escrava, que se fez sua verdadeira devota. Ela nunca ouviu falar que Dom Lefebvre existiu. Ela nunca ouviu falar que existe uma resistência contra este concílio, que existe uma igreja sobreposta diante da verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela, por causa da devoção a Nossa Senhora, agora ela compreende, ela entende, ela consegue ver, ela consegue distinguir, mas ela não sabe que isso se chama tradição. Ela nem tem noção que isso é a tradição. Mas Nossa Senhora vai levando ela. Então Nossa Senhora é o grande sinal contra-revolucionário e o grande sinal da tradição. Ela é a comandante da última e grande cruzada pela ortodoxia católica. É nas mãos dela que ela vai comandar esse grande exército.
E ela derrama o espírito eliástico nas pessoas. O espírito de Elias, aquele zelo pelo Senhor. O que eu faço aqui? Eu consumo-me de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. Este mesmo espírito está em Gedeão. Ele quer com que Deus seja glorificado, porque ele está sendo agora apostatado. Ele quer que o nome dele seja exaltado, porque deixaram o nome de Deus. Ele quer com que Deus seja honrado, porque agora é feito um culto diferente ao Deus verdadeiro. E assim Nossa Senhora, ela atua e trabalha, mesmo que uma pessoa nunca na vida dela saiba que a tradição existe, que existe uma resistência, que existe um combate, que existe pessoas que estão defendendo a igreja no mesmo espírito que Gedeão está fazendo. E ela também faz parte de alguma forma. Só que algumas pessoas vão se perder, vão deixar, porque daí depois Nossa Senhora começa a levar essas pessoas para conhecerem ali a tradição, e aí o diabo vem colocar o joio. Não, mas aí você não pode ser contra a igreja, você não pode ser contra o Papa, você não pode ser contra... Mas qual igreja que nós estamos falando? Uma igreja que cada vez que passa muda mais? Uma igreja que cada vez que passa rasga uma página do Evangelho? De qual igreja nós estamos falando? De quem nós estamos falando? E aí a pessoa entra em confusão. Então, algumas continuam, outras não. Mas isso, essa perca, essa desistência, nós vamos ver numa outra parte sobre Gedeão, o quanto que Deus quer. Faz parte da vontade de Deus que haja desistência no exército que ele levanta para a defesa da fé. Faz parte da vontade de Deus essa desistência. E nós vamos ver nessa segunda parte como que Gedeão, como que Deus atua e como que Deus quer com que haja desistências nesse exército cativado por Nossa Senhora, né? Então nós podemos ver aí que na década de 90 a escravidão estourou, né? A santa escravidão estourou, todo mundo começou a se fazer escravo de Nossa Senhora, véu para cima, véu para baixo, saia para o lado. Nos deparamos aí com muitas pessoas abraçando a fé católica, mesmo sem nunca ter ouvido falar de tradição. Vimos aí o moto próprio do Bento XVI, não é? Que hoje a gente vê já com outros olhos, mas tudo ali foi providência de Nossa Senhora. E aí nós começamos a ver uma decadência, né? Então os escravos começaram a ser perseguidos, o ódio contra os escravos, né? Em muitas dioceses aqui no Brasil, por exemplo, os bispos proibiam as mulheres de ir pro véu para missa nova. Para missa nova, hein? Proibiram a escravidão. Né? Tinha bispo e padre que não podia nem ouvir, não podia ter encontros para consagração a Nossa Senhora segundo o método Monfortino. E aí começou a perseguição e a decadência, né? Então as pessoas começaram a parar de fazer aquilo a ponto de chegar, é um exagero, e muitas dessas pessoas voltaram a ser imodestas, a usar roupas indecorosas, mulheres abandonaram o véu, a saia, não é? Como nós ouvimos uma vez, mas que adianta ter saia se o meu coração não é puro? Bom, mas quem disse que a calça também é coração puro? Nós não estamos dizendo que a saia é coração puro, que a saia quer dizer que aquela pessoa tem um coração puro, que aquela mulher tem um coração puro. Nós estamos dizendo que a saia ajuda. Agora, se essa mulher não consegue ter domínio sobre ela, se ela não consegue amar a Deus sobre todas as coisas, aí a culpa também não é da saia nem da calça, é dela mesma. Só que a saia ajuda. Nós estamos dizendo que a modéstia ajuda e que a modéstia faz parte da tradição, porque sempre foi assim, e é bíblico, né? É bíblico, o véu é bíblico, que isso aí nós podemos falar em outro momento. Então,
queremos pedir a Nossa Senhora que ajude, né? Ajude aqueles que iniciaram esse processo que ela colocou nesse caminho a serem fiéis. E a nós que estamos escutando, a nós que decidimos, ou que nós que estamos agora, como Gideão, pedindo tantos sinais, pedindo tantas coisas no espírito de confusão, nós sejamos esclarecidos por ela.